Fernando Horta, cultura. Como é que você acha que vai ser a cultura no governo Lula, pegando como gancho? Porque já tem até uma informação importante, né? O Lula disse em Portugal que vai a Portugal entregar o prêmio Camões ao Chico Buarque, que o Pestilento não entregou. Então vamos falar sobre cultura, o resgate do Brasil a partir da cultura. A questão da cultura é essencial para o Brasil. Eu tenho mencionado isso em alguns lugares, né? O processo de desnazificação que a Europa passou depois da Segunda Guerra, que eles precisaram para tirar esse lixo tóxico que entrou nas instituições e na própria sociedade, tanto na alemã quanto na italiana, mas também na austríaca, polonesa. Nós tínhamos no leste europeu uma quantidade muito grande. Então, houve a necessidade de desintoxicar isso. E o caminho que eles usaram lá estava sempre ligado em 4 eixos, né? E os 4 eixos eram, obviamente, a criminalização dos comportamentos anteriores e, obviamente, a punição a partir disso, a reconstrução das instituições através do reforço das normas e diretamente ligadas a uma revisão da positividade das normas a respeito dessas coisas como liberdade de expressão, como violência e tal. E as outras 2, que são de cunho social, que foram muito importantes. Uma foi um investimento maciço em educação e memória, ou seja, para que não se esqueça e para que nunca mais aconteça, as pessoas precisam saber daquilo que aconteceu. E a quarta coisa foi a construção de uma cultura voltada para a aceitação da diversidade, uma cultura que era, em grande medida, inclusive, antinacionalista, que não trabalhava com os conceitos do nacionalismo que foi entendido naquele momento como tóxico. O Brasil precisa pensar nisso também. O Brasil precisa ter um plano de desbolsonarização, porque senão nós vamos nos incomodar com essa gente em 26, 27, 28, 29 e assim vai. Nós precisamos retomar investimentos muito fortes em educação e em cultura. Por quê? Porque a educação e a cultura são o que nos fornece uma certa, como é que eu vou te dizer assim, uma certa imunidade com relação ao fascismo, né? É lá embaixo, é no jardim de infância, é na primeira infância, na segunda infância, que você ensina às crianças que a diversidade é importante, que você não pode atentar contra a vida do coleguinha, que você precisa ouvir as posições diferentes, de que há uma realidade no mundo que nós precisamos compreender, nós precisamos entender antes de criticar. Então, tudo isso vem lá de baixo, e lá embaixo é onde você tem esses esforços sendo feitos de forma mais efetiva e mais barata. Mudar a cabeça de pessoas de 50, 60, 70 anos é caminho perdido. É preciso que a gente foque nas gerações que estão chegando. Aliás, Atush, eu não sei se as pessoas se deram conta, mas nós só conseguimos retomar o governo por causa do ensino que foi feito durante os governos Lula e Dilma. Foi a geração que se formou em Lula e Dilma que rejeitou o Jair Bolsonaro nas urnas e que maciçamente passou a apoiar Luiz Inácio Lula da Silva. A gente tem que entender isso. Foi a entrada de sociologia, de filosofia nos currículos, foram os professores se dedicando, foi aquele momento em que nós tivemos de forma áurea no Brasil a cultura e a educação. É preciso voltar a isso, não apenas como forma, obviamente, de homenagem ao nosso país, de reconstrução da nossa identidade, mas também como uma forma de nos imunizar contra a violência, contra a agressividade, contra essa estrutura fascista que está aí montada. É importante você falar sobre isso, né? Porque vai ser importantíssimo. As pessoas falam muito sobre economia, tirar o resgate, assim, a reconstrução institucional é fundamental e a reconstrução cultural, né? Porque de fato, né, o bolsonarismo atentou para esses pontos também. A destruição das instituições e a destruição da cultura brasileira, como eu disse, colocando um cara como Mário Frias para cagar na cabeça dos brasileiros, né? Então, se você chegou até aqui, a gente tem muito a agradecer e a gente vai pedir para você deixar o seu like, como sempre, e ali do ladinho tem uma opção, dá uma olhadinha um pouquinho abaixo aqui, o Valeu Demais. O Valeu Demais é uma forma de você continuar ajudando o nosso canal a combater essa desinformação que está acontecendo ali. Nós também agradecemos.